Bom dia, boa tarde, boa noite para os espectadores do Olhar de Cinema que nos acompanham nessa conversa agora com o Thiago Lipka. Eu falei seu nome corretamente, Thiago? Isso, falou assim. Com o Thiago Lipka, diretor de Anamnese, que faz parte da programação da Mirada Paranaense da edição deste ano do Olhar de Cinema. Muito obrigado pela sua presença, Thiago. Eu acho que um bom jeito a gente começar a nossa conversa é tentando entender qual foi o desafio para você de construir uma forma que pudesse, né, trazer em si, né, incorporar em si, né, nas imagens, no arranjo das imagens, né, uma consciência que se desfaz. Se a gente pensar, né, que a forma dos filmes, elas frequentemente, né, elas são antropocêntricas, né, elas visam, né, articular o que seria uma espécie de visão sobre a memória, né, de um protagonista, a memória de um narrador, né, mesmo que seja um narrador onisciente, né? Então, como, né, trazer como forma do filme, como arranjo, como estrutura de um filme, né, um arranjo que se desarranja. Acho que o desafio, e é o maior desafio que a gente encontrou desde o início do projeto, foi como falar desse tema sem parecer que a gente estava explorando ele gratuitamente, assim, como sentir que a gente estava fazendo algo relevante e que faça justiça também ao tema. E a maneira como a gente construiu as imagens e a paisagem sonora, que eu acho que é muito importante, é muito fundamental para isso, assim. Eu acho que, para mim, a palavra central do processo que a gente usou no filme foi honestidade. Assim, a gente tinha uma preocupação muito grande em deixar muito claro desde o início. Então, o filme já abre com os créditos e já explica que aquelas vozes estão representando, que não são vozes reais. Eu acho que o jogo cênico e a proposta já estão são encaradas desde o início, e isso é muito importante para a gente. E o desafio foi esse, foi como mergulhar nessa subjetividade, fazendo essa aproximação dessa mente que está se desprendendo da realidade, enquanto, paradoxalmente, a gente está tentando entrar numa realidade que é pouco explorada. Assim. Quando a gente vê o tema demência sendo tratado no cinema, ele é colocado sempre de uma narrativa na qual a pessoa portadora de demência é vista como uma metáfora sobre tempo e memória, normalmente de uma família, e a gente queria sair disso, a gente queria falar sobre essa a experiência de solidão, de isolamento, de um sentido perturbado de espaço-tempo, que ocorre com o processo gradual de perda de memória e de processo de realidade. E para isso a gente teve que fazer uma pesquisa muito grande em relação a quais são as imagens que fazem sentido, quais as imagens que a gente pode utilizar que tragam esse sentido de memória e como a gente pode trabalhar com ela, como a gente consegue fazer esse processo gradual de perda de conexão com a realidade. E a gente decidiu trabalhar com softwares de inteligência artificial que desconstroem imagem. Uhum. A gente usou ferramentas como Artbreeder e outros que fazem esse tipo de técnica, e a gente trabalhou muito em cima para que a gente não só fizesse um trabalho aleatório. A gente queria ter controle a gente queria controle na falta de controle que a inteligência artificial nos causa, e a gente acho que conseguiu desempenhar isso de alguma forma. Você falou sobre a pesquisa. Eu fico muito curioso de que você falasse um pouco mais sobre a pesquisa das narrativas que pontuam em off o seu filme. Esses relatos eles fazem parte de um estudo que foi publicado em 2019. Esse estudo se chama The Eyes of Others Are What Really Matters. E ele foi um estudo que buscava justamente explicar
não necessariamente explicar, mas buscar justamente o que significa ser uma pessoa que está passando por esse processo gradual. Então, foram entrevistas controladas com diversos pacientes, em que foram notados os padrões e também as individualidades da jornada de cada um. Então, há relatos que são do início do processo, em que a pessoa ainda não está sentindo, a pessoa está sentindo digamos, está mais no convívio social, ela percebe as pessoas se afastando, e também tem pessoas que já estão num processo bem mais sofrido, acho. E desde o momento em que eu bati os olhos nessa pesquisa, ela mexeu muito comigo, porque eu acho que espero que as pessoas, ao verem o filme e ouvirem os relatos também, tudo que é dito ali são coisas que são fáceis de se relacionar. Acho que são coisas que todos nós sentimos em algum momento, mas ao mesmo tempo é tudo muito amplificado. É uma outra, acho que gera aquele tipo de empatia que nos dá muita perspectiva. E eu acho que eu me deparei com essa pesquisa justamente no início da pandemia, quando a gente estava começando a se isolar e a gente estava começando a ficar no mesmo lugar, enclausurado. Então, acho que me deparar com essa pesquisa nesse momento teve um impacto no qual eu não esperava, e levou mais ou menos um ano para eu decidir realmente fazer alguma coisa em cima daquilo. E foi um ano que essa pesquisa ficou ressoando. Assim. Teve vários os relatos que eu quase sabia de cor, assim, porque teve uma força muito grande. Assim. Claro, são esses que chamaram mais atenção foram colocados no filme. Sabe, Thiago, você mencionou os recursos de software que você empregou. Eu fico me recordando, tem um artigo que o Oliver Sacks publicou pouco antes de falecer, em que ele menciona o que ele crê ser os efeitos neuropsíquicos, né, dos aplicativos. Né? Uma espécie, né, de mudança de rota neuropsíquica coletiva produzida pelos aplicativos. E eu fico pensando em que medida, né, esse seu trabalho com a imagem que você mencionou, esse trabalho com softwares, eles não visam, de algum modo, né, produzir uma espécie de efeito neuropsíquico que plasme, né, esse processo o processo da consciência das pessoas com diagnóstico de demência. Sim. Oi. Pode falar. Não, eu inclusive, parte destes softwares, o próprio Artbreeder é muito citado em relação a como ele desconstrói as imagens. Tem uma imagem famosa na internet que eu não sei se foi produzida no Artbreeder ou não, mas tem uma imagem que enfim, é uma imagem que é colocada como um desafio. O que você está reconhecendo nessa imagem? E a partir do momento em que você começa a prestar atenção nos detalhes da imagem, você percebe que você entende um pouco do que está ali, mas você não sabe separar. Parece que é uma grande massa, mas tem coisas que parecem familiares. Tem coisas que parecem um lápis, uma lata, ou coisa, mas não é uma lata, não é um lápis. E essa imagem foi colocada como um exercício para mostrar o que acontece com o nosso cérebro durante um derrame. Sim. Que durante um processo cerebral muito forte, a gente, com aspas, tem uma pane, e a gente passa por esse processo. E eu acho que já há várias discussões e várias relações estabelecidas entre esses tipos de tecnologia que usam inteligência artificial com o nosso cérebro mesmo. É engraçado, porque, enfim, o seu filme emprega uma iconografia que está para além do uso desses softwares, né?
E há, digamos, também, né, uma base iconográfica no seu filme, que é uma base iconográfica muito frequente dentro do cinema experimental, né? As imagens florais, as imagens aquáticas, que usualmente aparecem numa certa tradição do cinema experimental, né? A gente pode pensar, por exemplo, no Mary Menken, no Maya Deren, né? Mas usualmente aparecem, né, como uma espécie de figuração de imagem síntese, né, de processos sensoriais ou de processos da memória, né? Eu fico curioso de escutar sobre como que essa iconografia é ressignificada no contexto deste processo sensorial que você está documentando. Sim, eu acho que veio... eu acho que, como a gente sabia desde o início que a gente ia partir para esse uso de softwares, eu acho que a gente queria, ao mesmo tempo que a gente não queria esconder esse uso digital, e eu acho que há momentos em que é possível ver flickers, ver pixels e tudo mais, e tipo, é proposital, e a gente pensou em como a gente conseguiria unificar de alguma forma, como pensando que se a gente está vendo as imagens da subjetividade de uma pessoa, a grosso modo, como que a gente consegue fazer as imagens digitais não se distanciarem tanto dessas imagens mais naturais, imagens que a gente está produzindo. E a gente acabou enchendo de efeitos digitais nessas outras imagens também. Então, são imagens naturais, imagens que a gente estava tentando estabelecer como imagem quase imagens de um memorial ideal, assim, imagens de uma natureza muito pura, que vão se fechar em imagens internas extremamente claustrofóbicas, em que, apesar de ter luz e ter imagens, é tudo muito fechado e tudo sem espaço para respiro. A gente acrescentou muito das camadas de noise, e foi dessa tentativa de dar unidade desses dois lados. Assim. A gente de certa forma, eu acho que a narrativa que a gente tentou construir veio quase... A gente inicia o filme com muita luz e essa luz vai se esvaindo aos poucos. Assim. Então, gradualmente, a luz natural que é idealizada e romântica vai desaparecendo até se tornar realmente elementos incompreensíveis. É muito interessante isso que você fala, Thiago, porque se há, né, um uso constante do ruído na imagem, há também uma espécie de progressão no uso desse ruído, né? Então, digamos, uma espécie de narratividade da montagem que não é dada pelo off, mas que é dada pela progressão do uso do ruído. Então, eu fico curioso de escutar mais você falando sobre o seu processo de montagem e finalização, né? Porque é um tipo de processo fílmico no qual a montagem e a finalização caminham de mãos dadas, né? Caminham simultaneamente, não há montagem possível, né? Separada da finalização, né? Inclusive, caminharam muito mais de mãos dadas do que em qualquer outro projeto que eu tenha feito, assim, porque a gente montou uma espécie a gente, por exemplo, a gente sabia, vamos abrir com créditos iniciais, vamos fazer uma sequência com imagens de natureza, e em seguida a gente tinha essas montagens nas quais a gente ia fazer essa progressão. A gente trabalhou em duas metades. Então, a gente trabalhou nessa metade na qual a gente está vendo os objetos, a gente está vendo fotos, está vendo bilhetes espalhados pela casa, a gente está vendo essas imagens e a gente entende o que está acontecendo, mas a gente não dá conexão, a gente não dá o que está amarrando entre eles ou se há algo amarrando entre eles. E nessa parte, antes de a gente já partir para a parte do digital, para essa parte, a gente já começou a trabalhar na finalização dessa parte. A gente já começou a colocar os relatos, a gente já começou a trabalhar no som, a gente já começou a trabalhar na música, porque para chegar na segunda parte a gente dependia muito dessa primeira parte. A gente pensou naquela parte final como se fosse um espelhamento. Assim. Então as imagens se repetem, mas de uma forma que não é perceptível, não é tão claro inicialmente. E para isso a gente dependia de estar aquela primeira parte mais completa.
Então, acabou que enquanto o João Prado estava montando, eu pegava as imagens, já começava a finalizar, e a gente ficava o tempo todo nesse troca. E eu acho que funcionou bastante, assim, especialmente porque a música é um elemento muito fundamental no filme. Eu acho que se tem o Você que podia eu falar um pouco mais da música, por favor? eu ia falar disso, eu ia falar o mesmo que eu falei do noise na imagem acaba acontecendo na música, assim. Eu fiquei muito feliz de ter trabalhado com o Diego Jesus, que é um amigo meu de muitos anos. A gente tocou em banda a vida inteira junto. Hoje em dia ele estuda no Canadá e ele tem um interesse muito grande em composição para trilha, e eu joguei essa bomba no colo dele. E desde o início, assim, ele foi muito fundamental no filme, tanto que o trabalho que ele fez na música acabou se tornando um elemento da finalização do som como um todo, assim. A gente quase que baseou toda a finalização do som baseado no que ele fez com a música. A gente fez a escolha de trabalhar com Werther, que é uma ópera brasileira do Alexandre Levy, que, enfim, já é uma música que tem um tom grandioso, um tom romântico, um tom épico, de certa maneira. E o Diego começou a trabalhar em distorcer, em fazer um processo de quase o mesmo processo que a gente tem falado de como distorcer as imagens acontece também no som, assim. Só que de uma forma em que o Diego não estava trabalhando apenas na música, ele começou a colocar elementos de som no meio da música para distorcer ainda mais. E ele fazia isso, eu acho que o filme tem 14 minutos e deve ter 8 minutos de música. Para chegar no resultado, ele produziu tipo, sequências de 4 horas assim, de som, que eram super pesados e angustiantes. Assim. Então, tipo, o processo de montagem do filme na parte do som foi extremamente desagradável, em certo sentido. A gente não conseguia trabalhar mais que meia hora por sessão, assim, tipo, é meio demais. Assim. Mas eu acho que e a importância da música para o tema do filme vem do fato de que, em vários estudos sobre demência, é considerado um padrão que a música é uma é a memória que mais dura. Então, por exemplo, tem pessoas que sofrem de demência que já não reconhecem mais os parentes mais próximos, mas que eles ainda assoviam a melodia da música que eles conheciam lá de infância. Então, a partir do momento que essa informação apareceu, eu sabia que a música tinha que ter um papel muito fundamental, quase em primeiro plano, assim, no filme. E o resultado, aquela, eu acho que quando eu lembro do filme, aquele momento final em que a melodia da música aparece de novo, só com uma voz cantando, eu acho que a primeira vez que a gente foi uma ideia que a gente teve no meio, a primeira vez que eu ouvi, eu quase chorei, assim, foi tipo, era isso, a gente fez o filme inteiro para ter isso aqui, sabe? Acho que é o tipo de coisa que encapsula tudo que a gente tentou dizer, assim, de uma vez. Assim. Bom, Thiago, queria agradecer muito a você pela conversa. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Acho que eu queria agradecer, eu não esperava. A seleção, eu fico muito agradecido pela oportunidade de mostrar, exibir o filme para várias pessoas. Queria agradecer de novo a equipe que trabalhou no filme e acho que fazer uma consideração final, assim, se não for se alongar muito, fazer duas, talvez. Fazer uma Por rapidinho favor, sobre... por favor. Estamos aqui Esse para filme, escutar. esse filme foi feito dentro de uma universidade pública, num período em que a instituição das universidades públicas tem sido tão atacadas, e eu gosto de enfatizar que esse filme faz espero que esse filme seja lembrado por isso também. Foi um filme produzido em universidade pública nesse período, e é um filme também que eu acho que, de certa forma, tá trazendo uma apreciação à ciência, num período em que a ciência também tem sido tão sofrido tanto. Acho que vale fazer essas considerações. E acho que nem eu falei lá no início,
a honestidade era muito importante, então a gente queria muito que o filme não parecesse uma metáfora sobre a nossa pandemia. A gente não queria usar dos portadores de demência para falar como nós estamos isolados, mas ao mesmo tempo a gente não tem muito controle sobre como fica o resultado final. E eu não sei, eu acho que durante o processo do filme a gente está trabalhando uma equipe muito enxuta e pelo menos metade da equipe perdeu pessoas para a Covid durante a produção do filme, assim. Então eu acho que é curioso como as coisas se transformam e esse filme que tinha um tema tão específico acabou, eu não sei, eu enxergo todo o processo criativo que a gente passou por ele tá ali dentro também, assim. Então acho que é isso. Muito obrigado, Thiago. E pegando carona nas suas considerações, eu espero que os historiadores de cinema do futuro percebam as marcas, as cicatrizes do empreendimento de destruição do cinema brasileiro que estão aparecendo na forma dos filmes, né? Então, as produções cada vez mais caseiras, o âmbito cada vez mais doméstico, as equipes cada vez menores, cada vez mais reduzidas, né? Então, existe uma marca formal do empreendimento que é uma resposta e que é uma resistência ao empreendimento de destruição do cinema brasileiro, né? Que está presente no teu filme, que está presente em vários outros filmes feitos no ano passado, nesse ano. Então, espero, né, que os historiadores do cinema do futuro, né, tenham clareza do dever político de relembrar isso. Exatamente. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado aos espectadores da nossa conversa, aos espectadores do Olhar de Cinema, e assistam a Anamnese de Thiago Lipica. Muito obrigado. Valeu.